Fala galera, tudo bem? Hoje eu venho falar principalmente para os jovens, a partir ali dos 15, 16, 17 anos, até mais ou menos uns 25, você que está iniciando a sua operação, está iniciando a sua vida empreendedora, se você me segue, muito provavelmente eu te captei, eu te instiguei de alguma forma para trazer você para o meu lado, para trazer para o mundo do empreendedorismo, do negócio, que isso é uma coisa que eu vivo já tem mais de 6, 7 anos. Então eu quero falar com você exatamente sobre as coisas ruins de ter começado a empreender cedo. Tudo que eu tenho, eu agradeço ao empreendedorismo, tudo que eu, minha família, nós construímos juntos foram através do empreendedorismo e eu tenho certeza que isso me trouxe alguns traumas que acabaram, que a gente vê no dia a dia e eu tenho certeza que você talvez se identifique com alguma delas. Primeiro, eu comecei uma responsabilidade muito alta no quesito que eu tinha, que foi ter passado na faculdade aos 16 anos. Aos 16 anos da minha vida, eu tinha duas grandes opções. Primeiro, eu tinha passado na faculdade de engenharia civil e eu jogava vôlei profissionalmente. Então, eu recebi propostas para jogar no SESI, para jogar no Cruzeiro, para jogar em times grandes aqui do Brasil. Só que a gente sabe que o vôlei no Brasil é um pouco mais complicado. E eu escolhi a opção de segurança, que é justamente fazer uma faculdade de engenharia civil. Então eu larguei tudo que eu tinha referente ao vôlei e fui fazer faculdade. Então eu saí de casa muito cedo, eu criei responsabilidade muito cedo, eu tive que aprender a cuidar de mim muito cedo e cara, eu tinha 16 anos. E você deve estar olhando, pô, tadinho, né? Tinha 16 anos. Para tudo que eu vivia, para a vida que eu levava antigamente, é sim uma responsabilidade muito grande você ter tudo na mão, você ter roupinha passada, você ter comida na mesa, você saber que não precisa se preocupar com nada, não ter responsabilidade em nada. E do nada, com 16 anos, você vai para uma cidade, morar sozinho, onde você nunca tinha morado, longe dos seus pais, sem a segurança do seu lar, viajando sozinho, entendendo como é que funciona o mundo realmente. Isso me trouxe uma série de benefícios, só que hoje eu quero falar dos malefícios que a responsabilidade cedo pode trazer. Só que eu não faria nada diferente, que esse é um negócio, a gente sofre muito, tem muita sequela, às vezes a gente dormia tarde, acordava cedo e isso trouxe um senso de responsabilidade muito grande. Eu já queria falar que eu não mudaria nada, só que quando eu comecei com 16 anos na faculdade, eu já vi que a faculdade não era tudo aquilo que me falava. Talvez você deve estar nisso, que a faculdade vai te dar a vida que você sempre sonhou. A faculdade sempre vai te dar a segurança de ter um diploma, de ter um trabalho. Eu vou falar, isso é mentira, tá? Tanto é que 2 anos e meio depois eu saí da faculdade de engenharia civil e mudei o meu curso para economia. E formei, e hoje eu sou economista, hoje eu tenho 23 anos e eu estou falando isso para você. Depois de formado, depois de já estar inserido no mercado de trabalho e depois de já ter empresas consolidadas. Primeiro ponto, com 16 anos, do nada eu saio de casa, eu vou morar em uma cidade grande, eu sempre morei em cidade interior, do nada vou morar numa cidade grande, vou morar sozinho, vou para a faculdade sozinho, vou ter que fazer comida, vou ter que lavar roupa, vou ter que limpar a casa, vou ter que estudar e até então eu não precisava trabalhar. Só que quando você começa a partir de 16, 17, 18 anos, você se sente um vagabundo se você não está trazendo dinheiro para casa. Da mesma forma, eu me senti desse jeito. E com mais ou menos 18 anos eu fui fisgado com a pílula do empreendedorismo. Então eu sempre soube que eu queria ser um empresário, só que eu nunca tinha dado o primeiro passo. E foi onde eu comecei a falar e fazer dropshipping, principalmente no Brasil. Dropshipping é um ato de você vender produtos na internet sem precisar de estoque através de lojas online, de sites, de e-commerce. E quando eu tinha por volta dos 18 anos, eu comecei isso lá para 2019, eu comecei a minha vida empreendedora dentro da internet, 2019, 2020 e veio pandemia. Entendi a forma como funcionava o dropshipping, me apaixonei por empreendedorismo, me apaixonei por negócios e me apaixonei principalmente por investimentos. E os investimentos eu gostava demais.
Criei um canal no YouTube, entendi como é que funcionava o algoritmo, entendi de SEO, aprendi tudo referente ao YouTube e criação de conteúdo. Falava sobre investimentos de ponta a ponta, não saí do lugar. Só que tinha muita base técnica, eu não sabia como falar com a minha audiência, mas eu sabia tudo de técnico e da parte de investimentos. Então eu falei, pô, agora eu preciso, para não me sentir um vagabundo, eu preciso aprender a trabalhar, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso ter um trabalho. Eu lembro que eu cheguei no meu pai e na minha mãe e ela me deu o conselho que eu acho que você deveria levar para a sua vida inteira. Quando eu falei, nossa, eu tô me sentindo um vagabundo, né? Parece que eu não tô sendo produtivo. Ela falou, pô, você tá estudando, você ainda não precisa trabalhar, a gente tá aqui te ajudando a te formar. Eu, não, mas parece que eu não tô trazendo nada para casa, parece que eu não me sinto produtivo. Eu tenho certeza que você também, se você tá vendo esse vídeo até aqui, você também se sente assim. Parece que você não faz sentido tudo que você leva para casa se você não traz grana. E aí você aceita qualquer trabalho. Na época eu estava muito focado no CrossFit, na academia. Eu virei para ela e falei, pô, eu acho que eu trabalharia de atendente lá no box, lá no meu CrossFit que eu treino. Ela olhou para mim numa cara assim, e eu falei até meio brincando, mas ela olhou e me deu um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida e é o que eu quero te falar agora. Ela virou para mim e falou, eu criei filho para ser empresário, eu não criei filho para ser funcionário. Então aprenda. Você não precisa disso agora. Não é porque você está vivendo um momento onde você vai jogar tudo pro alto, tudo que você construiu até aqui e trabalhar para os outros. Aprende a pressão, aguenta a pressão. E aí, putz, eu fui fisgado. E aí eu entendi, eu falei, beleza, eu preciso ser empresário. Mas a gente não aprende isso do dia para a noite. E eu entendi. E eu decidi entrar em um escritório de investimentos. Contra tudo e contra todos, família inteira de empresários. Eu entendi, eu decidi trabalhar para os outros. Olha que loucura, eu fiquei 1 mês e 3 dias porque eu vi que aquilo ali não era para mim. A partir da primeira semana, o Bill Gates já falava, se você chega na sua empresa e todos os dias você vira e fala, é aqui que eu quero estar, você fala não, se você repete a mesma resposta, não, 15 vezes, é hora de sair. No 15º dia, eu decidi sair do escritório de investimento, onde a gente gerenciava quase R$1 bilhão. Eu falava com fundos bilionários, eu aprendi esse negócio de Faria Lima, tudo que realmente os menzinhos falam na internet, é tudo verdade, o jeito que eles falam, a forma como eles tratam as pessoas, o mercado financeiro, eu vi dentro do mercado financeiro a forma brutal como você trata estagiário, tanto é que sabe quanto que eu ganhava por dia? R$20. O meu salário em 30 dias era R$600. E aí eu pegava esse dinheiro, que é o único dinheiro que eu ganhava dos R$600, e investia. Na época eu lembro que eu demorei 1 ano para juntar para juntar R$10 mil, porque eu fazia uns freelancers por fora e também já tinha começado o dropshipping. Então eu demorei 1 ano para juntar R$10 mil. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, criei o meu canal no YouTube, não tinha computador bom, não tinha câmera boa, eu investi num computador bom, que é justamente o computador que eu uso até hoje, que tem uma RTX 3060, um processador Pico, o melhor notebook que existe na atual geração, e comprei uma câmera de R$3 mil, foi mais ou menos uns R$7 mil e a câmera mais ou menos de R$3, R$4 mil. Olha que loucura, no primeiro vídeo eu viralizei no YouTube, mais de 40 mil views ensinando dropshipping. Eu decidi focar no dropshipping, eu decidi ir para o meu negócio. Isso eu tinha mais ou menos 18, 19 anos e é aí onde a gente dá o start na reflexão que eu quero desse vídeo. Eu aprendi negócio muito cedo, mas eu aprendi a dormir muito tarde. Eu aprendi a trabalhar, a virar à noite, a gravar conteúdo, a fazer loja, a fazer criativo, a ficar minerando produto. Todas as skills que um dropshipper precisa, eu aprendi na madrugada. Em contrapartida, fazia faculdade, entre aspas, para ter uma segurança. Não que eu sempre dependia da faculdade, nunca eu precisava fazer a faculdade, mas a faculdade também não sou nada contra, acho até bacana. Só que quando eu vou para o dropshipping, para o mercado de empreendedorismo,
Ali é onde eu começo a minha vida empreendedora e é onde eu fudi, fiquei viciado em energético, não consigo dormir à noite, é preocupação o dia todo, mas eu gosto dessa vida, eu gosto dessa pressão. Pressure is a privilege, pressão é um privilégio. Quando você vai entrar na quadra de tênis lá em Paris, tem essa placa gigante, pressure is a privilege. Se você está sendo pressionado pelo seu negócio, se você tem funcionário para pagar, se você tem boleto para pagar, se você precisa dessa responsabilidade, saiba, foi você que se colocou nessa pressão. Lembra que minha mãe me falou lá? Aguenta a pressão. Eu não criei filho para ser funcionário, eu criei filho para ser empresário. E ali eu comecei a entender. Na primeira boleto que eu tive que pagar de um fornecedor que eu não tinha grana, que eu achei que eu tinha vendido 10 mil reais, eu tinha 10 mil reais de lucro. Esqueci que tinha que pagar tráfego, esqueci que tinha que pagar imposto, esqueci que tinha que pagar funcionário. Eu tive que me virar. Eu tive que aprender a lidar com a pressão, eu tive que entender como é que funciona uma questão de renegociação de dívida para você postergar. Por quê? Porque eu tinha feito merda, tinha gastado o dinheiro todo, não sabia gerir o meu próprio negócio. Isso com 16 anos. Com 19 eu fui aprendendo, com 20, 21, 22, a gente foi fazendo mais de 100 mil reais consistente todos os meses. E hoje a gente fatura muito bem, porque eu decidi começar muito cedo. Você deve estar pensando, pô, Fábio, mas e as coisas ruins? Cara, as coisas ruins elas vão existir. O sono desregulado, a ansiedade todo dia de manhã quando você acorda, a não vontade de dormir quando você precisa fazer alguma coisa, só que você sabe que você na hora não pode fazer nada, mas você fica ansioso para isso, você não dorme. Isso acontece. Se você começa a empreender cedo, como eu comecei, você sabe do que eu tô falando. E isso acontece porque a gente decidiu, então sustenta a sua decisão. As coisas ruins, é nesse vídeo que eu quero chegar, nesse ponto, elas vão existir, só que elas só vão existir porque você decidiu isso. Então se você é novo, se você tem pressão, agradeça. As coisas ruins, elas existem e não tem o que a gente fazer. Se a gente estivesse trabalhando para outra pessoa, se a gente não tivesse o nosso negócio, e aqui eu estou falando exclusivamente para jovens e empresários, e até para você também que é mais velho, que começou a sua carreira empreendedora, eu estou falando para você, eu estou mostrando para você que você escolheu estar onde você quer estar. Se você estivesse trabalhando para os outros, se você estivesse ganhando um salário mínimo, você também teria a mesma pressão. Só que não é uma pressão obrigatória, não é uma pressão por decisão, era uma obrigação que você teria que ter. E o que acontece? O seu chefe estaria colocando pressão em você, a sua família estaria colocando pressão em você, os seus filhos estariam colocando pressão em você. É onde eu quero chegar. Hoje, depois de 23 anos, mais de 5 milhões de reais faturados, entendendo como é que funciona infoprodutos, loja física, loja online, todas essas questões, durmo mal, tenho ansiedade, pressão alta, baixa, sobe, treino às vezes mal, treino às vezes bem, só que isso faz parte do jogo. E olha que loucura, a gente tá só começando, a gente agora tá no ápice da nossa vontade de fazer acontecer. E eu tenho 23 anos e você também deve ter por volta disso se você me segue. Então entenda, meu querido, se você tá nesse momento, você escolheu estar nesse momento. Existem coisas ruins? Existem coisas ruins, só que você escolheu estar aqui dentro, você escolheu estar fazendo a sua loja online, você escolheu montar o seu próprio negócio, seja com estoque, seja sem estoque. Só que aqui no meu perfil eu quero te acolher e quero te mostrar que você tem alguém parecido, que você se identifica, que sou eu, que eu comecei muito cedo, comecei na internet muito cedo, empreender muito cedo, parece que não. Só que hoje eu sou viciado em Monster, eu gosto de dormir tarde, gosto de acordar cedo, gosto de treinar. Só que eu tenho meus funcionários, meus mais de 60 funcionários para pagar, eu tenho mais de 12 milhões de reais para fazer esse ano ainda, eu tenho muito boleto para pagar, tenho muita conta para pagar. Não sei se eu vou conseguir, mas se for financeiro, a gente consegue dar um jeito. Se for emocional, taca pra dentro, aguenta a pressão, porque foi você que escolheu estar aqui dentro. Eu não me arrependo hora alguma de ter começado a empreender cedo. Eu não me arrependo hora alguma de ter corrido risco cedo. Eu não me arrependo de nada, cara. Quando eu tinha meus 10 mil reais e eu comprei aquela porra de notebook, aquela câmera e fazer vídeo e gravar e os outros zoando. Ah, você virou blogueirinho? Putz, não tá fazendo grana ainda e tá tentando ensinar os outros. Olha agora, meu querido. Olha agora, mais de 2.500 alunos, 1 milhão de reais só para uma aluna vendendo
camiseta de time, aluno que já fez 500 mil, aluno que já saiu da CLT, aluno que era call center da Vivo, largou um emprego estável para empreender na internet e deu certo, aluna que era arquiteta, ganhava mais de 30 mil por mês, eu fiz ela sair de uma vida que ela odiava para viver dentro da internet, principalmente do dropshipping, ensinei isso. E talvez você queira também começar a sua vida empreendedora, eu te falo, aqui é o perfil certo. Meu nome é Fábio Júnior, tenho 23 anos, às vezes sofro de ansiedade, às vezes não durmo direito, mas é porque pressure is a privilege. Parabéns pela sua história e entenda, se você está nessa vida é porque você escolheu. Tamo junto.